Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Estamos aí, iniciando então mais uma semana de aulas. E como eu havia falado para vocês, eu senti que vocês ainda estavam tendo bastante dificuldade, nos cálculos relacionados com a parte aí da segunda lei de Mendel, que a gente já estava entrando ali nas interações gênicas, E eu senti essa dificuldade. Então eu resolvi na semana anterior trabalhar com vocês mais alguns exercícios aí de vestibular, relacionados com esses cálculos e também com as interpretações da segunda lei de Mendel. Então eu passei 4 atividades para vocês ficaram fazendo, e agora nós iniciaremos a nossa pós-aula fazendo a correção comentada de cada uma dessas atividades. Então eu espero que vocês tenham conseguido aí resolver. Como eu já havia falado, são exercícios que precisam ser praticados, porque eles envolvem cálculos. Então não é teoria, não tem como ser decorado. Você precisa aprender a montar ali a estrutura do exercício, resolvê-lo e também interpretá-lo. Então vamos lá resolver cada um desses exercícios de uma forma bem detalhada, para que não fique nenhuma dúvida, tá ok? Caso ainda fique algum tipo de questionamento, depois vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu irei atender a cada um de vocês, ok? Então, vamos lá. Pergunta então de número 1, é lá do Enem. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: o tamanho da asa e a cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta dominante. Então aqui já tem várias informações, como eu dei a dica para vocês. Tentem sempre ir anotando essas informações do que é dominante, do que é recessivo, porque facilita na hora da resolução. Continuando aqui. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigóticos para os 2 caracteres, do qual foram gerados 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? E daí nós temos ali os valores numéricos, 288, 162, 108, 72 e 54. Como eu falei, esse exercício ele precisa ser feito cálculo, e esse cálculo precisa ser feito no passo a passo para ficar aí, para não ficar nenhuma informação errada. Então, vamos lá para a conta. Então, nós vamos ter aqui, como eu falei, eu sempre gosto de discriminar as características. Nós sabemos, segundo o enunciado, que a asa vestigial ela é recessiva, então eu usei a letra Azinho, o A minúsculo. A asa longa ela é dominante, então eu usei o Azão. A cor cinza é recessiva, então eu usei o Bzinho. E a cor preta é dominante, eu usei o Bzão. Vocês poderiam ter utilizado qualquer letra, porque o enunciado não forneceu a letra representando aí os alelos. Então você pode usar qualquer uma do alfabeto, respeitando as regras da genética, tá? Então, asa longa dominante e a cor preta dominante. Asa vestigial recessiva e a cor cinza também recessiva. O enunciado trouxe que foram cruzadas moscas heterozigóticas. Então, heterozigóticas têm as letras diferentes. Então, nós temos aqui a primeira mosquinha, e aqui a segunda mosquinha. Como elas são heterozigóticas, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho. Porque as letras são diferentes segundo o enunciado. Eu sempre vou buscar as minhas informações nele. O que a gente tem que fazer? A distribuição aqui, que é aquela regra do chuveirinho que eu falei para vocês. Então, a primeira letra é com a terceira, a primeira com a quarta, segunda, terceira, segunda, quarta. Mesma coisa que com a outra. Então, primeira com a terceira, azão, bezão. Primeira com a quarta, azão, bezinho. Segunda com a terceira,
Azinho Bzão, e segunda com a quarta, Azinho Bzinho. Mesma coisa que na outra mosca, porque ambas vão ser heterozigóticas. Continuando aqui, a gente desenha então o quadro aí de Punnett. E nesse caso deste exercício não teve como eu simplificar, porque se vocês observarem aqui as letras que estão em vermelho na minha linha e na minha coluna, os pares são todos diferentes, então não tinha como eu cortar nenhum, porque eu só corto quando eles se repetem. Então reparem que na minha linha não tem nenhum repetido e na minha coluna também não. Então eu desenhei o quadro, né, coloquei nas extremidades em vermelho o que está sendo cruzado depois de fazer a distribuição do chuveirinho, e daí a gente começa aqui a juntar. Então, que nem a primeira, azão, azão, bezão, bezão, sempre seguindo aí linha a linha e coluna a coluna, de uma forma bem cuidadosa para vocês não colocarem letras erradas. Terminei de fazer o meu cruzamento, né? Nós temos aqui um total de 16 resultados, 4 com 4, 8, mais 4, 12, com mais 4, 16, então são 16 resultados. O que o exercício também me forneceu? Que desse cruzamento nasceram aqui 288 moscas. Então eu peguei esse 288 e eu dividi por 16. Por que 16? Porque eu tenho 16 resultados no total. Então 288 dividido por 16, eu tenho um total de 18 indivíduos. Ou seja, cada buraquinho aqui meu de resultado equivale a 18. Só que o exercício ele perguntou quantas moscas nasceram com o mesmo fenótipo. Fenótipo é o que a gente consegue visualizar, não é genótipo, é fenótipo dos pais. Então, os pais seriam aí com a asa longa e com a coloração preta. Todos têm que ter pelo menos um azão e um bezão. São esses que eu marquei aqui em amarelo. Então, que tem pelo menos um azão e um bezão. Esse, por exemplo, não entrou porque não tem bezão. Esse também. Esse não tem azão. Esse também não tem azão. Não tem bezão. Não tem azão. E não tem nem azão e nem bezão. Então, esses ficaram de fora. No amarelo, nós vamos ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que eu fiz? Peguei o 18, né, que equivale ao número de indivíduos de cada buraco, e multipliquei por 9. 18 vezes 9 dá 162. Ou seja, nós temos 162 indivíduos com o mesmo fenótipo. Logo, a letra B é a que está correta. Pergunta de número 2. A mosca drosófila Melanogaster é um organismo modelo para estudos genéticos e apresenta alguns fenótipos, né? Fenótipos é o que a gente consegue ver, fenótipos mutantes facilmente detectáveis em laboratório. Duas mutações recessivas observáveis nessas moscas são a das asas vestigiais e da cor preta. Reparem que nesse enunciado já está falando que as duas características é uma mutação, né? Então essa aqui é a mosca alterada e ela tem como característica recessiva a asa vestigial, que é o Vzinho, e o corpo escuro, que é o Ezinho. O enunciado aí já deu a letra que a gente vai utilizar no cruzamento. Daí eles colocaram: após o cruzamento de uma fêmea com asas vestigiais, né? Vestigiais estão aqui, Vzinho, Vzinho, e de um macho de corpo escuro, então Ezinho, Ezinho, foi obtido o seguinte. Então, o F1 é o cruzamento desses parentais que a gente tem aqui. Todos os machos e todas as fêmeas com fenótipo selvagem. O fenótipo selvagem vai ser o oposto, ou seja, asas longas e a coloração aí, no caso, vai ser clara. Vai ser o inverso, porque essa aqui é a mutação. Então, a asa clara, a asa longa, ela vai ser Vzão e o corpo claro vai ser Ezão. Mas nós vamos ter que vai ter que aparecer essas letras aqui, porque a recessiva vai ser Vzinho, Vzinho e, no caso da cor do corpo, Ezinho, Ezinho. O que eles fizeram? Eles pegaram o F1, cruzaram com eles mesmos, né? E nós tivemos o F2. E no F2 nós tivemos
9 moscas selvagens, 9 resultados selvagens, 3 com asas vestigiais, 3 com corpo escuro e 1 com asas vestigiais e corpo escuro. Daí aqui nós temos as opções para ver se é verdadeiro ou falso, que a gente já irá voltar. Primeiro a gente vai demonstrar isso aqui através do cálculo, para que na hora que a gente for fazer a interpretação desse verdadeiro ou falso, ficar mais fácil. Então a gente vai visualizar isso aqui através do cálculo, ok? Então nós vamos ter lá o seguinte, aqui é a sequência, né, para a gente assinalar qual é a sequência correta do verdadeiro ou falso. E nós temos a conta. Ou eu coloquei também todo discriminado, nós vamos ter então aqui. As asas vestigiais vai ser recessiva, vai ser Vzinho. O corpo escuro, Ezinho. Logo, a asa longa vai ser Vzão e o corpo claro, Ezão. O que o enunciado trouxe do cruzamento dos parentais? Uma fêmea com asas vestigiais, então Ezinho, Ezinho, Vzinho, Vzinho, e o macho com corpo escuro, Ezinho, Ezinho. Porém, eles colocaram que desse cruzamento aqui nasceram moscas selvagens. Então, a mosca com a asa longa e com o corpo claro, com um Vzão e com um Ezão. Então, a gente preencheu aqui com o Ezão, né, na fêmea, representando o corpo claro, e o macho com o Vzão representando a asa longa. E o que a gente fez? Fizemos aqui a distribuição com o chuveirinho, né? Primeiro com a terceira, primeira com a quarta, segunda com a terceira, segunda com a quarta. Reparem aqui que quando eu fiz desta fêmea, todos os 4 ficaram iguais. Então, eu cortei 3, deixei só um Vzinho, Ezão. E com o macho também, fazendo a distribuição, todos os 4 ficaram iguais. Eu cortei 3, deixei só um Vzão e Ezinho. E a gente juntou. Então, nós tivemos aqui Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho, que é esse que está aqui e que representa o meu F1. Todo o meu F1, né, toda a minha primeira geração, vai ter Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho. O que o enunciado trouxe? Que esse F1 ele foi cruzado com ele mesmo para que se obtenha o F2. Então, aqui a gente vai pegar, vai fazer também um chuveirinho, né? Primeira com a terceira, primeira com a quarta, segunda com a terceira e segunda com a quarta. E daí nós montamos aqui a conta. Como as letras não se repetiram, mesma coisa do enunciado do primeiro exercício, nós não cortamos nada. Então, ficou Vzão, Ezão, Vzão, Ezinho, Vzinho, Ezão e Vzinho, Ezinho. Mesma coisa aqui na minha coluna. E a gente juntou. Então, Vzão, Vzão, Ezão, Ezão, Vzão, Vzão, Ezão, Ezinho e assim sucessivamente. E daí saiu as linhagens que o próprio enunciado trouxe, né? Então, nós tivemos 9 resultados representando asas longas com o corpo claro, que é o que eu marquei aqui em amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós tivemos 3 resultados com a asa longa e com o corpo escuro. 1, 2, 3, que é o que eu circulei em preto. Nós tivemos 3 resultados com a asa vestigial e o corpo claro, aqui que eu circulei em vermelho. E nós tivemos um resultado com a asa vestigial e o corpo escuro, que é esse que está marcado aqui em azul. Então, voltando lá atrás, né, aqui na pergunta, nós tivemos essa proporção que o meu enunciado colocou. 9 para 3 para 3 para 1. Que então eu representei através da conta. Agora a gente vai interpretar o verdadeiro ou falso aqui. Então, primeira afirmativa. As proporções fenótipas obtidas em F2, que é esse F2 que está aqui, indicam a ausência de dominância, pois houve alterações na proporção esperada? Obviamente que isso é falso. Nós tivemos aqui, essa proporção aqui de 9, por exemplo, ela é toda dominante. Ela tem pelo menos um Vzão e pelo menos um Ezão. Então, nós não tivemos ausência de dominância. Ela está presente. Assim como a recessividade também está.
Então, a primeira afirmativa é falsa. Segunda afirmativa. Os resultados obtidos em F2, que são esses aqui que a gente representou através do cálculo, indicam um dihibridismo envolvendo dois genes autossômicos com segregação independente? Sim, nós tivemos um dihibridismo porque esse di de 2 são duas características que estão sendo estudadas. A asa, que pode ser vestigial ou longa, e a cor, que pode ser escura ou clara. E a gente já viu, né, que não é obrigatório que estejam nos mesmos cromossomos ali. Então, a segunda afirmativa é verdadeira. Terceira. As proporções obtidas em F2 estão de acordo com a segunda lei de Mendel ou o princípio da segregação independente dos caracteres? Sim, está de acordo, né, com a segunda lei, porque nós estamos estudando duas características ao mesmo tempo. O tamanho da asa e a coloração. Então, a terceira também é verdadeira. Quarta, os pares de alelos desses genes estão localizados em cromossomos homólogos? Não precisa ser nos cromossomos aí que estão pareados um com outros e que são iguais, tá? Esse homem é de igual, pode ser cromossomos ali diferentes. Então, essa aqui é falsa. Ficou, então, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. Nós vamos ter aqui falso, verdadeiro, verdadeiro e falso na letra E. Então, a minha letra E aqui é a que está correta, certo? Exercício de número, então, 3. Diz o seguinte. Em sementes de ervilha, os alelos Vzão e Rão condicionam respectivamente a coloração amarela e a textura lisa. E os alelos Vzinho e Rzinho condicionam respectivamente a coloração verde e a textura rugosa. Tais alelos são autossômicos e se segregam de forma independente. Tudo isso está sendo afirmado, tá? Continuando aqui. Para a obtenção de plantas em F1 que produzam sementes com fenótipos amarelos lisos, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso em igual proporção, é necessário cruzar parentais cujos genótipos são. Então, nós temos aqui as alternativas. Eles querem que nasçam todas essas 4 variedades, amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso e verde rugoso, em proporções iguais. Ah, professor, eu vou ter que fazer o cruzamento de tudo? Teria se você não soubesse a regra que eu irei passar agora, mas tem uma regrinha que vai facilitar bastante aí a vida de vocês, que é essa daqui. Então, eu falei para vocês, né? Vim primeiro aqui. O amarelo, então, ele é Vzão, o verde é Vzinho, a lisa é Rzão, a rugosa é Rzinho, e eles pediram para nascer os 4. Para ser amarelo e liso, precisa ter pelo menos um Vzão e pelo menos um Rzão. Para ser amarelo e rugoso, pelo menos um Vzão e 2 Rzinhos, porque o rugoso é recessivo. Para ser verde e liso, precisa ter 2 Vzinhos, né, porque o verde é recessivo, e pelo menos um Rzão. E para ser verde e rugoso, tem que ser obrigatoriamente Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, porque são duas características recessivas. Quando o enunciado pedir a proporção igual, né, que é 1 para 1 para 1 para 1, tudo igualzinho, nós vamos ter como cruzamento obrigatório os parentais heterozigóticos para uma das características e homozigóticos recessivos para outra. Ou seja, então primeiro eu vou ter um heterozigótico, que vai ser Vzão, Vzinho, né, que é esse heterozigótico para uma característica, e o homozigótico recessivo para outra. Então vai ser Rzinho, Rzinho. No outro vai ser o oposto, então vai ser Vzinho, Vzinho, né, que é a minha característica homozigótica recessiva, e Rzão, Rzinho, que é a minha característica heterozigótica para uma das características, que seria isso aqui, ó. Então, Vzão, Vzinho, né, o meu par é heterozigótico, Rzinho, Rzinho, o meu par homozigótico recessivo. E aqui o oposto, Vzinho, Vzinho, homozigótico recessivo, Rzão, Rzinho, o heterozigótico que está oposto a esse. Nós fazemos a distribuição, né? Primeira, terceira, primeira, quarta, segunda, terceira, segunda, quarta. E se vocês observarem aqui, o que repetiu
eu cortei. Que não é, mas é obrigatório cortar? Não, mas se você não cortar, vai ficar aquela conta muito grande. Então, isso aqui simplifica. Desenhei o quadrado aqui com que eu vou usar, que é este. Coloquei em vermelho o que está sendo cruzado e juntei. Reparem aqui, então, que nós vamos ter os quatro resultados, né, diferentes, cada um se repetindo apenas uma vez, que é o que pediu o exercício. 1 para 1, para 1, para 1. Então, nós temos aqui o amarelo e liso, o amarelo e o rugoso, verde liso e o verde rugoso. Todos os quatro, né, se repetindo apenas uma vez, em igual proporção. Qual é a letra que traz isso? A letra E. Então, é esse Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho, cruzando com Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Ok? Por fim, exercício de número 4. De acordo com as leis de Mendel, indivíduos com os genótipos. Para eles, aqui é um exercício bem simples, tá? É para a gente fazer aquela distribuição da regra do chuveirinho e ver qual que está certo. Então, é usando a primeira com a terceira com a quarta, segunda, terceira, segunda, quarta. A letra A, que é o primeiro com a terceira, já não bateu porque as letras não podem ficar separadas. A letra B vai ser a correta, eu já vou representar para vocês no modelo ali. Mas só por desencargo de consciência, a letra C, a primeira com a terceira, nem tem como fazer, porque só tem um parzinho. A letra D é a mesma coisa, não tem como fazer. E a letra E fala que o Azão, Bzão produzem dois tipos de gameta, e é só um. Primeiro com a terceira, Azão, Bzão. Primeiro com a quarta, Azão, Bzão. Segunda com a terceira, Azão, Bzão. E segunda com a quarta, Azão, Bzão. Então, seria só um tipo. A letra B, que é a correta, é essa daqui. Então, vai ficar primeira com a terceira, Azão, Bzão. Primeira com a quarta, Azão, Bzão também. A gente cortou, né? Para ficar só um. Segunda com a terceira, Azinho, Bzão. Segunda com a quarta, Azinho, Bzão. A gente também cortou para ficar só um. Então, nós teríamos aqui, ó, os gametas Azão, Bzão, que é a primeira com a terceira, e Azinho, Bzão, que é a segunda com a quarta. Logo, a letra B é a que está correta. Então, eu espero que vocês tenham resolvido aí as atividades, né, corretamente. Sei que são exercícios um pouquinho mais complexos, né, que exigem um pouquinho mais de dedicação. Caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo cada um de vocês. Do mais, tenham uma excelente semana, né? Bons estudos e até logo. Tchau, tchau.